Este vídeo é sobre o calcador de quilting reto fechado com guia de costura. Este calcador é exclusivamente da máquina mecânica. Eu estou aqui com uma máquina mecânica da Janome, modelo 1006P. Eu vou te apresentar esse calcador porque ele tem características muito importantes por seu trabalho sair do jeito que você quer. Basta você saber essas dicas que eu vou te dar agora. Então, você está aqui com a sua máquina, com a barra do calcador, e eu estou aqui com o calcador de costura reta. Nós temos que trocar parte desta barra que está segurando o meu calcador para poder encaixar o calcador de quilting reto fechado. Bom, antes de fazer esse encaixe, eu quero falar um pouquinho dele. Ele está aqui, olha. Então, as características dele, ele tem a guia de costura. Essa barra, você pode mexer nela, olha, ficar mais distante ou mais perto. Isso é para você poder guiar aonde você está fazendo a sua costura. Então, esta distância entre aonde a agulha está costurando e a barra, essa guia de calcador, vai saber para poder fazer paralelas iguais ou não. Você pode definir, de repente, que você vai fazer uma paralela de 5 centímetros, a próxima de 3, a outra de 5. Então, com esta guia, facilita muito o seu trabalho. E as linhas vão sair sempre na mesma medida. Você vai conseguir controlar a sua costura criativa, porque você vai definir aonde você quer passar a costura reta. Este é um ponto importante. A gente vai tirar aqui, ó. Pronto, para eu falar um pouco dele. Na hora do encaixe na haste, você vai ter que encaixar esta barra que movimenta o calcador e você vai fazer o encaixe lateral também. O encaixe eu vou fazer daqui a pouquinho. Eu quero falar sobre os dentes agora. Então, importante, hein? Com a máquina desligada você vai fazer isso, porque pode ser que sem querer você faça um acidente. Você tá com o pedal aqui embaixo da mesa e às vezes manuseando aqui para trocar o calcador, você sem querer pise e pode abaixar a agulha. Então, por segurança, vamos evitar acidentes. Sempre a máquina desligada quando você for fazer essa troca de calcador. Então, você apertando aqui atrás, você libera o seu calcador, esse daqui de costura reta. E agora, eu preciso tirar esta parte aqui da haste para poder encaixar o meu calcador de quilting reto, tá bom? Então, como que eu tiro? Eu vou tirar essa parte porque eu quero explicar uma particularidade sobre os dentes. Você vai pegar uma chave de fenda para liberar este parafuso. Você só dá um toquinho, depois você já consegue ir com a mão. Se ainda estiver bem apertado, você vai indo com a chave de fenda. Senão, olha, é bem possível com a mão você tirar. Você vai tirar essa parte, que é uma parte da haste, que vai segurar a maioria dos calcadores, né? Então, isso daqui você vai guardar na sua caixinha de acessórios, com o parafuso. Tá aqui, tá? Nós vamos precisar do parafuso para encaixar este calcador. Antes de encaixar, quero falar de uma coisa. Nós temos aqui os dentes que vão conduzir o tecido. A gente chama de dentes de transporte. Esses dentes se movimentam. Quando você está usando sua máquina aí com calcador, você nem vê esse movimento, né? Porque está por cima o calcador. Qualquer calcador, tá? Então, eu vou mexer o volante e você pode notar como esses dentes mexem, olha. Eles sobem, vão para trás, sobem, eles estão transportando o tecido.
Sempre que você for mexer no volante da sua máquina, é em direção ao seu corpo. Esse é o sentido certo. Se você mexer na direção contrária do seu corpo, pode ser que você danifique a sua máquina. Então, gire sempre no sentido do seu corpo, ou, se você preferir, é no sentido anti-horário, tá? Esse é o movimento certo para mexer no seu volante. Você já notou que esse dente está transportando o tecido para trás para você fazer a costura. Aqui, se você observar também, tem os dentes que vão mexer. Aí, como esses dentes vão fazer esse transporte de tecido? É por essa barra. Olha, quando a barra mexe, os dentes estão subindo e descendo. Como esta barra vai estar encaixada na haste do calcador, esse trabalho de transporte dos dentes da sua máquina com os dentes do calcador dá um encaixe que transporta ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que tá encaixando, indo para lá, aqui também, porque este calcador vai estar ligado na haste do calcador. Entendeu? Fácil? Então, vamos colocar agora esse calcador. Nós temos aqui o furo do parafuso aqui na lateral, onde estava presa aquela parte, lembra? Aquela parte que estava segurando o calcador. Agora nós temos um encaixe. Olha, ao mesmo tempo, eu vou levantar esta barrinha. Essa barrinha vai ter que encaixar aqui em cima, tá? Então, ao mesmo tempo que essa barrinha encaixa aqui em cima, eu tenho que encaixar esta parte aqui, aonde eu vou colocar o parafuso. E o parafuso é que vai fixar o meu calcador na haste de calcador. Então, facilita bem. Na hora do encaixe, vou tirar de novo. Você levanta a barrinha, encaixa aqui na barra e vem aqui, olha, ele tipo abraça. Ele abraçou. Para você fixar esse calcador, você vai colocar o parafuso aqui no buraquinho dele que você tirou. E você vai prender o seu calcador. Você vai até o limite que der, virando o parafuso aqui. Porque chega uma hora que a mão não consegue mais mexer, né? Mas eu acho que facilita bem o máximo que der para você ir com os seus dedos. E depois, só para ele ficar bem fixo, você vem com a chave de fenda e dá uma apertadinha aqui. Certo? Já está encaixado. Bem simples, né? Sem problemas. Então, agora vamos à costura propriamente dita. Como nós estamos usando uma máquina mecânica da Janome, essa daqui é o modelo 1006P. Coloquei uma mesa extensora aqui, que é tudo de bom para a gente trabalhar com os projetos que tem que ficar esticados, né? Como o braço livre, quando você for fazer um projeto tubular também. Bom, a mesa aqui tá me auxiliando muito. Então, a máquina mecânica com o calcador de quilt reto fechado de máquina mecânica, o calcador tem que ser o próprio da Janome para máquina mecânica. Tem as da eletrônica e tem também da mecânica, tá? Nesse caso, você vai usar e abusar deste calcador, porque você tá com uma máquina robusta. Isso quer dizer usar e abusar várias camadas. Então, você pode fazer várias camadas de tecido. Aqui você pode usar jeans, manta e jeans. Você pode fazer bolsas, projetos pesados nesta máquina, projetos de quilting reto.
Então, como eu falei de bolsa, por exemplo, nem sempre você vai querer quiltar tecido, manta e forro. Então, eu vou até pegar outro tecido aqui pra gente usar o exemplo, tá? E seria, por exemplo, o forro. Muitas das vezes o seu projeto vai pedir que você quilte tudo de uma vez, mas pode ser que você vai fazer uma bolsa, por exemplo, e a parte interna você vai colocar um zíper que você quer fazer um bolso. Então pensa bem, não tem sentido você quiltar a parte externa com um forro, porque aqui eu quero pôr um zíper, não tem como. Então, muitas vezes você vai dispensar o forro. Aí você vai usar o tecido e a manta. Aqui eu tô com uma R1, eu vou até descolar aqui um pedacinho para vocês verem, porque R1 é uma resina que derrete com o calor. Então eu coloco o tecido e eu venho com o ferro de passar roupa e grudo o tecido na manta. Tem a R2 também, que tem resina dos dois lados. A questão é o seguinte, estou falando isso para chegar numa dúvida. Quando eu estou com manta, obrigatoriamente eu tenho que colocar uma entretela se eu não estou costurando o forro junto? Nem sempre. Depende da sua manta. Essa manta aqui, por exemplo, é uma fibra que tá bem certinha. Não é aquela fibra que parece uma nuvem, um algodão, que é uma fibra solta. Aquela fibra solta pode ser que enrosque nos dentes de transporte da sua máquina. Então, como é que eu faço isso para evitar? Eu não quero costurar o forro junto. Coloca uma entretela, tá bom? E depois, quando você terminar o seu projeto, ela nem vai aparecer, porque você vai depois costurar o forro. Mas para evitar esse problema de enroscar, vai depender da sua sensibilidade de olhar a manta, se é uma manta que pode enroscar ou não. Mas se você achar que pode enroscar, não tem problema nenhum. Coloca uma entretela e pronto. Agora vamos falar do tipo de costura de quilting reto que eu posso fazer. Você pode seguir a estampa do seu tecido. Digamos que o seu tecido é estampado. Você pode seguir a estampa. Essa daqui, por exemplo, ó, eu poderia quiltar em cima do risco, se eu quisesse. Ou não, eu posso também quiltar fora desse risco. Para eu quiltar fora desse risco, o que eu vou precisar logo de cara para me orientar a primeira costura? Eu vou colocar uma régua, uma caneta fantasminha, que é aquela caneta que some com o calor, tá? Depois com o ferro você vem, passa, ela some. Você coloca e você vai riscar. Olha, certo? Tem um risco aqui. Ó, tá bem para você ver o risco. Eu deixei até a régua aqui do lado para você ver o risco. Então, essa primeira costura eu vou me orientar ou por um risco com a caneta fantasminha ou pela estampa do meu tecido. Mas e o segundo risco? Como é que é essa guia de costura? Bom, a guia de costura é o seguinte: eu, depois que eu coloquei o calcador de quilting reto fechado na minha máquina, eu vou colocar a guia de costura. Você pode observar que aqui atrás, olha, tem uma vala aqui, né? Uma canaleta, olha. Então, com essa parte pra fora, eu venho aqui e encaixo. Só que só encaixar fica solta, faz um clique. Pronto, tá preso. Agora eu vou determinar a distância que eu quero das paralelas que eu vou costurar. Eu determino, olha, puxando pra cá, empurrando pra lá. Aí eu vou ver o tamanho que eu quero. Porque não necessariamente também eu preciso fazer paralelas sempre do mesmo tamanho. Pode ser que eu queira começar fazendo uma de 5, depois uma de 3.
Isso é sua criatividade. Então, o calcador te dá todas essas possibilidades da sua criatividade com o quilt reto. Ah, eu só posso fazer reto, paralelas? Não, você vai poder fazer cruzado também. Aí eu vou te dar uma outra dica. Quando você fizer o primeiro risco, você já com o auxílio da régua, você pode vir e fazer o outro risco. Então, digamos que eu quero fazer cruzado. Eu venho aqui, olha, com a orientação da régua, eu vejo o primeiro risco que eu fiz e eu vou fazer um segundo risco. Eu preciso sempre de um risco só para me orientar. Depois, os outros riscos, você não precisa fazer e nem imaginar. Quem vai te orientar vai ser o guia de costura. Você vai com ele fazendo as paralelas. Ou só reto, né? Só vertical, só horizontal ou cruzado. Então, aqui eu já tenho 2 riscos, caso eu queira fazer a cruzada. Como é que eu faço? Venho aqui e vou fazer a primeira. Levanto o calcador, vou colocar aqui. Abaixo a minha agulha no sentido do meu corpo ou anti-horário. Isso é bom para quê? Para linha não fugir da agulha. E agora vamos lá. Vejo se a tensão da linha tá boa, se eu estou na costura reta, que aqui no caso da 1006P é a comprimento do ponto. E vamos lá. Quando você estiver fazendo um projeto, logicamente você começa com retrocesso e termina com retrocesso também. Isso é para sua costura não desmanchar, tá bom? Então, aqui um retrocesso e pronto, vamos até o final. Levanto a agulha, levanta o calcador. A minha primeira costura está pronta. Corto a linha aqui do lado. Agora é que é a graça do meu guia de costura. Olha só, coloco as linhas para trás, levanto o calcador. Se eu quero costurar a essa distância, o meu guia de costura vai correr em cima da costura que eu já fiz. Então, se ele correr aqui, eu vou me orientando, me guiando. Então, logicamente, esta costura vai ficar paralela. Sem ele, talvez pudesse entortar, ou ir para lá, ou ir para cá. Mas ele vai me guiar por aqui, esta costura paralela. Abaixo a agulha. Parei só para te mostrar, tá vendo? Ele vem correndo por aqui. Olha só, é isso. A primeira costura eu me orientei com a régua e com a caneta. A segunda paralela, na mesma distância, desde o começo até o final, foi o guia de costura que me orientou. Então, o que que eu posso fazer? Várias linhas nesse mesmo sentido, que aqui no caso eu estou vendo horizontal, né? Então, várias linhas na horizontal. Mas eu posso fazer uma graça. Se você quer fazer um cruzado, como que é? Eu já fiz
um primeiro risco. Então, eu vou colocar este primeiro risco aqui, acerto ele bem na posição da agulha, abaixo a agulha, e nesse caso aqui eu vou fazer a costura cruzada, tirar esse excesso de linha, pronto. E agora a mesma coisa, eu vou usar o guia para fazer a segunda paralela. Coloco as linhas para trás, levanto o calcador. Então, olha, o meu guia de costura vai correr aqui em cima, tá? E eu vou costurar aqui do lado, que eu vou fazer um quilt cruzado. Abaixo a agulha. O quilting reto com guia de costura te dá várias possibilidades de costura. Aqui o projeto que você quiser fazer, que você inventar, ele vai te ajudar. Sempre com medidas, desde o começo até o final, iguais. Isso faz o seu trabalho ficar bem harmonioso, bem bonito mesmo. Ótimas costuras com o seu quilting reto fechado com guia de costura.